Olá, pessoal. Nesta aula, vamos começar a trabalhar smart contracts em redes EVM, no Ethereum, com o framework de desenvolvimento, o Hard Hat. Na agenda aqui da nossa aula, vamos falar aqui um pouco sobre transações em Ethereum e o Etherscan, também o BSC Scan. Vamos falar aí um pouquinho sobre carteiras e endereços. As ferramentas clássicas de desenvolvimento do Ethereum, que são Remix, Ganache, Truffle, que basicamente hoje é só quem ainda está com atualizações e uso forte é o Remix. E por que usar o Hard Hat? Ele é um toolkit mais profissional e que está em constante desenvolvimento e sendo atualizado é o mais relevante aqui porque ele obliterou basicamente o Truffle, que era a ferramenta mais usada até pouco tempo. Bem, vamos avançando aqui. Vamos falar aqui um pouquinho das transações em Ethereum. Cada transação ela contém algumas partes. Ela tem um from, um to, um value, um gas e eventualmente um data. From, de onde que está saindo o fundo, que é de uma carteira ou de um contrato, para onde ela está indo, para uma carteira ou um contrato, um valor que está fluindo ou de uma carteira ou de um contrato, o gas, que é a quantidade que você paga para os mineradores para executarem a transação, e o data, que ele pode ter código ou dado. E geralmente ele só existe, na verdade ele só vai ser utilizado em manipulações de smart contracts. Diferenças entre transações normais e transação de contrato. Eu estou colocando aqui alguns tópicos para vocês depois estudarem aí, se for, que eu acho que é sempre interessante. Então eu tenho aqui um detalhamento maior sobre cada um desses tópicos, a diferença entre as transações normais e transações de contrato. Basicamente, o que eu falei para vocês se você está trabalhando com uma transação normal, você não tem o campo de dado, na verdade ele existe, mas ele é vazio no, na transação. E se você tem aí uma transação de contrato, você vai ter o dado, basicamente, que vai eventualmente chamar e executar funções do contrato e fazer a manipulação de dados que forem necessárias pelo processamento que o código exigir. Então, tem aí esse tópico que vocês podem acessar depois. E assim como lá na rede Bitcoin, nós usamos o Watson Chain como o Explorer da rede. Aqui no Ethereum, nós temos o Etherscan. Então, o Etherscan, deixa eu só ajeitar aqui para ficar na tela inteira a página. Então, aqui o Etherscan, ele tem várias similaridades ali com a Watson Chain. Eu sempre gosto aqui de usar no formato Dark. Você decide, né? Cada um acha melhor de um jeito. Bem, mas aqui ele tem os blocos que foram minerados, os mais recentes. Aí se você abrir aqui, por exemplo, o bloco, você vai ter aqui as transações. Tem aqui 292 transações nesse bloco. Aqui você acessa as transações dentro desse bloco e você consegue navegar, assim como nós conseguimos navegar lá nas transações
da Watson Chain usando o Etherscan. Aí, por que eu coloquei aqui também o BSC Scan? Voltando aqui. O BSC Scan, senhores, ele é um scan, um explorer da Binance, na verdade do token da Binance, da blockchain da Binance, que é a BSC. Então, deixa eu abrir aqui o BSC Scan. Aí, qual o propósito de eu ter trazido ele aqui nesta aula para apresentar para vocês? É porque o EVM ele é uma arquitetura de blockchain. E sendo uma arquitetura de blockchain, você pode criar qualquer blockchain utilizando essa arquitetura. Criar várias N blockchains utilizando a mesma arquitetura que é pública. Então nós temos o Ethereum. Aqui o Ethereum tem a Etherscan, que é uma Explorer. Eu não consigo dizer se ele é exclusivo para a rede Ethereum, mas o foco dele aqui é o Ethereum, é a rede principal Ethereum e a testnet. O BSC Scan é um Explorer exclusivo aí da rede BSC e dos tokens da Binance que rodam no BSC e dos contratos que rodam no BSC. Então, cada rede ela pode ou não ter o seu explorador, mas aqui essas duas são grandes, elas têm o seu explorador. Assim como o Bitcoin tem a Watson Chain, o Ethereum tem o Ethereum, a BSC tem a BSC. Aí não são duas redes diferentes, são, mas elas têm a mesma arquitetura. E aí qual que é a importância disso para a gente aqui no curso? Bem, tendo uma arquitetura similar, isso significa que você pode escrever contratos para o Ethereum e o mesmo contrato ele ser compilado e rodar na rede Binance. Aí outra vez, por que a gente precisa fazer isso? Bem, a rigor não precisa, mas como o Ethereum ele tem as taxas de redes muito elevadas e a taxa da BSC é razoavelmente baixa quando comparada com as taxas do Ethereum, então nós fazemos os nossos testes e eventualmente deploys de mainnet na rede BSC. Então por isso que eu estou trazendo o BSC Scan para apresentar para vocês aqui no curso, para vocês terem a oportunidade de saber quais serão os nossos passos à medida que nós começarmos a fazer deploys em redes de testes e em mainnet, ok? Então, fica a dica dos exploradores que nós vamos utilizar e daqui a pouco nós vamos voltar aqui já no BSC Scan. Vamos falar um pouquinho aqui do papel do Nance e do Gas. O que são esses dois elementos? E para ter uma discussão também mais robusta, eu trouxe aqui para vocês um pequeno script do que são. Então, o Nance, na verdade, ele é um número que, pelo que eu sei, o Ethereum ele mantém em registros na blockchain para cada endereço. Então, o Nance ele significa o número da transação atual que você fez com o endereço. Então, se você acabou de criar um endereço e ele nunca foi usado, o Nance é 0. E a cada uso que você faz desse endereço, ele tem um incremento de 1. Então, o Nance é N-once, é um incremento de 1. Então, o Nance é um registro para mostrar, para você ter uma tabela que vai ter uma referência de qual é a próxima transação que aquele endereço vai fazer. Então, isso é uma particularidade da rede Ethereum. Nós não temos essa
esse elemento na rede Bitcoin, por exemplo. Isso aqui é exclusivamente da rede Ethereum. Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. O gas, ele é a taxa que você vai pagar para executar um contrato. Então, cada operação aí no Ethereum, ele consome unidades de gas, que são medidas do esforço computacional que é feito para executar aquela função do contrato e qualquer operação, qualquer transação, até transações que não são de contratos. Mas aí, para que existe esse gas? Bem, primeiramente para que você pague a taxa de rede quando for executar chamadas de contrato. E o segundo é para você limitar o uso da rede. Porque nós falamos nas aulas anteriores que o Ethereum ele é uma proposta onde nós temos uma máquina de Turing completa. Então, é Turing Complete. Em uma máquina de Turing Complete, a priori você pode criar um loop infinito. Só que o Ethereum, para não deixar que ocorram loops infinitos e o contrato rode para sempre, a execução rode para sempre, e você não consiga chegar a uma conclusão, ele limita a execução, o esforço computacional que pode ser feito para cada execução em uma quantidade de gas limite. Ou seja, se mesmo que o seu contrato tenha uma quantidade ali de interações, sei lá, 1000, não sei se algum contrato chega a isso, mas mil interações para conseguir fazer uma computação e tal. Aí, se você esbarrar nesse limite, nesse gas limite da rede, que é permitido, aí o seu contrato ele não vai ser executado. Então você tem que ter um esforço computacional, o seu contrato tem que exigir um esforço computacional da rede abaixo do gas, senão ele nem executa para você, mesmo que você esteja pagando ali todo o Ethereum disponível no mercado. Bem, para evitar loops infinitos. Isso aqui assim, particularmente eu acho bizarro, porque se você não quer que seja executado loops infinitos na rede, então já limita desde a arquitetura, assim como o Bitcoin faz. Mas aí o Ethereum precisou colocar esta limitação em uma outra camada do sistema que não na base em si. Por quê? Só para dizer que a máquina é Turing Complete. Quando ela sendo Turing Complete, ela não pode, ela não é razoável que ela faça tipos de processamento que exijam uma máquina de Turing Complete. Então, isso aqui é só uma crítica, mas o gas é para limitar o tamanho do esforço computacional que você está pedindo para a rede executar para você durante a execução de um contrato. Então é basicamente isso. Então aqui, papel do lance do gas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos para uma outra parte. Então, exploração aqui na prática do Etherscan. Nós já até começamos a fazer, né? Então, vamos pegar aqui, como nós já fizemos, pegar um bloco, consultar o saldo e o histórico do endereço, visualizar contratos, interações e exemplos reais de transação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente. Vou aqui no meu GitHub. Aqui no GitHub tem esse odd or even hard hat. É um jogo de par ou ímpar com hard hat. Aí você pode verificar aqui depois.
O que o jogo faz não interessa nesse momento. O que vai importar para a gente aqui é o contrato. Então vamos aqui na rede, não na Etherscan, mas na BSC. E vamos explorar aqui este contrato. Vamos explorar aqui esse contrato na rede BSC. É um contrato na testnet, deixa eu deixar claro aqui, ela não está na mainnet, mas foi um contrato que foi testado aí já algumas vezes. Então aqui, ó, cada transação dessa que foi feita, ele, ele é uma função do contrato em si. Então, aqui no Etherscan, diferente, por exemplo, do Bitcoin e lá da rede BSV que a gente está trabalhando, a Watson Chain ela não tem essa facilidade, não tem ainda, né? Talvez ela possa fazer no futuro, que é você colocar o código do contrato. Isso aqui nós podemos disponibilizar de uma outra forma e tal. Porque, na verdade, quando você faz um contrato, não faz sentido o código dele ser fechado. Então, quando nós escrevemos um contrato, o código está aberto. Então, se você vir aqui, mas isso aqui não é feito automático, isso aqui também já é uma funcionalidade que a gente faz na automatização do deploy do contrato, feito lá com o Hard Hat. A gente pode fazer por aqui também pelo site, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, vou deixar para o Hard Hat fazer esse trabalho, que é fazer essa verificação do contrato. Então, ele envia para a rede o contrato e o contrato fica disponível aqui. Está aqui todo o código dele, está aqui os códigos auxiliares que nós utilizamos para o processamento desse contrato. Estão aqui as configurações. Aqui nós temos o ABI. Então, qualquer pessoa que quiser utilizar esse contrato, ele chega aqui, copia o ABI e está aqui o bytecode do contrato. Está aqui o bytecode, é esse aqui. Deploy bytecode. Então, nós temos aqui uma imagem do Explorer aqui, no caso do BSC Scan, mas o Etherscan também tem esta funcionalidade de você fazer o deploy do contrato, na verdade a verificação do contrato no Explorer. Isso não quer dizer que se o contrato não tiver verificado, ele não possa ser executado. Você pode executar um contrato que você não tenha feito essa etapa, que nós vamos ver como fazer. Ele não está totalmente aberto aqui. Mas abrir o contrato torna ele torna o seu contrato mais confiável, porque vai dar a possibilidade de outras pessoas investigarem se ele não tem falhas, se ele está coeso e se ele pode, se ele é digno de confiança de ser utilizado. Então, basicamente isso. Você abrir é um sinal de que você confia no seu trabalho, confia naquilo que você está fazendo. Então, aqui, por exemplo, nós temos o Contract Creator, que foi o endereço que foi utilizado para a criação daquele contrato. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui a transação de criação do contrato. Deixa eu ver se foi essa, não. Deixa eu ver se a gente consegue navegar aqui para a próxima página. Aqui eu não sei como. Deixa eu ver se eu consigo configurar aqui para mais transações. Bem, eu não estou sabendo aqui nesse momento como configurar para mais transações. Deixa eu só explorar aqui. Aqui, ele ainda... Estamos falando do endereço. Deixa eu ver aqui onde é que está o contrato em si.
Eu vou abrir aqui uma transação. Aí essa transação, por exemplo, ela tem um ponto de partida. Bem, vamos voltar aqui para o contrato, o endereço do contrato, que eu tinha navegado aqui para o endereço que está fora do escopo aqui do que a gente está trabalhando. Mas vamos ver aqui. Aqui é o contrato. Aqui é o endereço criador do contrato, por exemplo. E a última transação foi feita aqui há 267 dias atrás. Aí aqui nós temos transações de entrada e transações de saída. Nas transações de entrada, você vê aqui que é transferência. Na transação de saída, ele está escrito aqui que é chamada de métodos de contrato. Então, o endereço está pagando por chamadas a contrato aqui. Então, vamos ver aqui essa transferência. Essa função de transferência simples. Nós temos aqui uma quantidade de 0.1 BNB saindo deste endereço e indo para esse. Então, vamos abrir esse segundo endereço aqui para ver o histórico dele. Então, esse aqui tem poucas transações feitas com ele, mas também foram feitas transações de acesso ao contrato. Então, por exemplo, vamos aqui nessa transação de Accept Game. Então, nós temos um from, que é da carteira de onde está saindo para pagar a taxa. Nós temos para onde está sendo feita a operação, que no caso aqui é para um contrato. E aqui nós vamos ter mais detalhes. E aqui nós temos, por exemplo, a função do contrato que está sendo chamada nesta transação. Bem, isso aqui é muito similar àquilo que nós já fizemos lá com o Bitcoin, com contratos em Bitcoin, com o nosso Hello World. Então aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho de como seria esse fluxo aqui de exploração no Etherscan ou no BSC Scan. Então nós podemos consultar saldos históricos e ver contratos, visualizar as interações com o contrato. E esse exemplo aí que nós vamos verificar mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar quando estivermos fazendo os nossos contratos. Bem, não é escopo desse curso entrar nesses detalhes, mas, por exemplo, o que é um endereço, como ele é derivado. Então, eu coloquei aqui para vocês esse documento também, assim como eu coloquei nos outros, mostrando aqui para vocês um pouco de como é feito, de como são construídos os endereços em EVM. Então aqui você tem a curva elíptica, você tem a influência do Nance na criação dos endereços, do endereço da carteira, no caso da Ethereum carteira, e do endereço do contrato. Então, o endereço do contrato é derivado do endereço da carteira de quem está criando ele. Então, fica aí essa dica. Então, não é escopo aqui do curso, mas eu deixei aqui para vocês darem uma mergulhada. Quem quiser aprender um pouquinho mais. E também no curso Blockchain, Princípios e Aplicações, que é o nosso curso que é ministrado sempre no início do ano, esse que vai ser ministrado a partir do próximo ano, no início do ano, nós trabalhamos profundamente esses detalhes no curso. Então, aqui, o que é uma carteira? Uma carteira, propriamente, na verdade, uma aplicação de carteira é um conjunto de chaves mais a interface. Então, por exemplo, a MetaMask, que nós vamos ver em um futuro próximo, sobre como podemos utilizar a MetaMask, talvez na segunda metade do curso. Você vai ver você vai ter as suas chaves, vai ter a interface, mas basicamente aqui no Ethereum, uma chave já é um elemento
relacionado a uma carteira. Então, uma carteira que tem fundos que você pode movimentar dentro da rede Ethereum. Como eu falei, nós temos algumas aplicações de carteira, como a MetaMask, carteiras de browser, Wallet Connect, Brave Browser e várias mesmo, principalmente das redes ETH. Existem várias carteiras, vários aplicações de carteira que você pode utilizar. E aqui a importância da seed phrase e da custódia. A seed phrase é um elemento que eu realmente não gosto muito de usar. Eu uso, mas eu acho ele menos interessante do que a chave privada unitária. A seed phrase ela acaba criando para você um conjunto de chaves dentro da curva elíptica que tem um algoritmo que vai levar a região de acesso. A curva elíptica não é uma coisinha trivial de se falar aqui. Preparei esse documento. Não tem muitos detalhes aqui. Mas, por exemplo, a chave privada é aquilo que a gente já vem trabalhando no Bitcoin. E aqui é a mesma coisa. Uma chave privada no Ethereum é uma chave de 256 bits e tal. Mesma coisa, que vai gerar um endereço usando inclusive a mesma curva elíptica que o Bitcoin, que é a SecP 256K1. O algoritmo de hash que é usado, o KKEC 256, que é diferente do Bitcoin, mas beleza. E a seed phrase, ela é uma interface, é um input, né, na verdade, de uma interface que foi criada aí no BIP 39 do Bitcoin. Eu acho que deve ter sido lá para 2013 ou até um pouquinho antes. Mas por aí, por volta de 2013, houveram outros BIPs. Eu acho que é Bitcoin Improvement Protocol, alguma coisa assim. Então, houveram outros BIPs também que criaram protocolos onde você pode ter uma frase com mnemônicos e essa frase vai passar por esse algoritmo. Aqui chamamos o algoritmo, por exemplo, do BIP 39, o algoritmo do BIP 44 e passando por esse algoritmo ele vai gerar para você um mapa. Esse mapa, senhores, é algo dessa natureza aqui. Aí dentro desse mapa, a sua chave vai entrar no sistema, o sistema vai mapear para uma região da curva elíptica e dentro dessa região você tem um conjunto de chaves. E cada uma dessas chaves vai ser uma chave privada específica que vai gerar uma chave pública e um endereço. Essa metodologia ela não é escalável se você tem uma quantidade muito grande de chaves. E nem mesmo a busca pelos fundos ela passa a ser um tormento se a blockchain estiver muito grande e o buscador e você não tiver como acessar todas as transações que têm saldo, todos os endereços que têm saldo. No Bitcoin seria mais ou menos como acessar todos os UTXOs que têm saldo para um determinado endereço. Essa metodologia não é só do Ethereum, não. Tem muitas blockchains que usam essa metodologia. É claro, todas as EVMs, o Bitcoin usa, o BSV usa. Eu estou dizendo que eu não gosto, eu não acho... ela é interessante, é claro, mas eu considero que ela não seja escalável. Ela não é uma metodologia de busca escalável. Então você tem esse pequeno detalhamento aqui do tópico sobre a importância da seed phrase e da custódia. A custódia é você guardar seguramente sem
revelar a chave privada. A chave pública você pode divulgar à vontade, a chave privada não. Então, essa aí é a importância. Bem, e chegamos às ferramentas clássicas do Ethereum. Ferramentas de desenvolvimento, né? Ferramentas de desenvolvimento clássicas do Ethereum. Nós temos o Remix IDE. Ele é um ambiente de desenvolvimento e testes de smart contracts que funciona aqui, é online. Então você não precisa instalar na sua máquina, você basta chamar aqui o link do Remix e ele vai trazer aqui para você todo um ambiente de desenvolvimento. Atualmente, parece que o Remix está um pouquinho mais. Na verdade, tem bastante coisa. Tem a seção aqui da criação dos contratos. Aqui, código de contrato em Solana, que nós vamos ver a partir da próxima aula. Scripts de testes, assim como nós temos lá no Chai, no pacote Chai, para fazer teste lá no Visual Studio Code, e usando o Node. Então ele tem aqui essa facilidade. Aí você pergunta, por que usar o Hard Hat ao invés de usar o Remix, se ele tem essa facilidade? O Hard Hat ele já integra para você ali tudo com o ambiente de desenvolvimento web, o TypeScript e uma ferramenta padrão, não só para smart contracts, mas para qualquer desenvolvimento web, fora do contexto da Web3. O Remix é basicamente um ambiente de desenvolvimento para Web3 exclusivo. Então, até onde eu sei, ele não tem aí outra... Opa! Deixa eu voltar aqui. Estava falando para vocês com aquela tela gigantesca lá. Bem, vou retornar aqui e vou abrir de novo a ideia do Remix. Então tá aqui, eu estava falando do Remix, que ele é essa ferramenta exclusiva basicamente de Web3. Então atualmente ele tem várias facilidades aí, além das facilidades que já tinha antes, que era de escrever os contratos e fazer os testes unitários aqui, que tem tem o compilador, aí tem o deploy e tem o Solidity Unit Tests. Não vou trabalhar o Remix com vocês, mas atualmente o Remix ele já tem testes aqui similares àqueles que nós escrevemos lá no Chai, usando o Chai. Deixa eu ver se ele usa o Chai aqui. Aparentemente ele não usa o Chai. Ele usa uma outra abordagem aqui para testes. Tá aqui, testes. Na verdade. Não, usa o Chai, ó. Ele usa o Chai. Igual como nós utilizamos lá no BSV, no Script. Então, ele também usa o Chai. E aí eu estava falando para vocês, por que não usar o Remix ao invés de usar o Hard Hat? Bem, o Remix ele é exclusivo para desenvolvimento Web3 e exclusivo para EVM. Então, embora ele tenha todas essas facilidades, o Hard Hat, que é um pacote TypeScript e que a gente usa ele aqui com o Node no VS Code, ele é bem mais genérico. Na verdade, ele é usado para Web3, mas ele tem uma facilidade muito maior de integração com com o ambiente de desenvolvimento genérico para web qualquer, ou Web 2, ele não é exclusivo para Web 3. Então, por isso, nós vamos utilizar, fazer o desenvolvimento em Hard Hat, ao invés de escolhermos aqui o Remix. Bem, outros ambientes, outras ferramentas de desenvolvimento para testes era o Ganache,
que ele é uma blockchain local para simulação. E no caso nós vamos utilizar o Hard Hat Node, que é um nó local da rede para fazer testes. O Truffle. O Truffle era um framework similar ao que o Hard Hat faz, também usado junto com o Node no VS Code para o Web 3, mas com integração em Web 2. Ele era bem genérico e até hoje, por exemplo, o curso lá na UEA, eles de Web 3, de blockchain, eles utilizam o Truffle, mas o Truffle foi descontinuado, não tem mais atualização. O Hard Hat obliterou basicamente o Truffle e o Ganache. E tem esse Brown aqui, que ele é uma opção para quem prefere usar Python, mas ele não tem aí aparentemente não tem uma usabilidade muito grande no mercado. Então nós temos essas ferramentas clássicas para desenvolvimento em Ethereum. E o Hard Hat, aí por que vamos utilizar o Hard Hat? Ele tem uma integração mais profissional com TypeScript, JavaScript, com as bibliotecas Ether.js de Web3 e o Chai para fazer testes. O Chai nós temos lá no Remix também. Nunca vi funcionando, não testei a funcionalidade dele no Remix, mas ele, de qualquer forma, o Hard Hat é mais... Ele consegue se integrar com outras plataformas de desenvolvimento para o Web 2. Temos plugins de verificação no Etherscan, Gas Report e uma cobertura de teste, né? Cobertura de teste. Ele usa um fork da própria mainnet do Ethereum para fazer o nó local e para que nós possamos ter simulações realísticas. Quando ele fala aqui do fork da mainnet, existem atualizações. Então eu acredito que a última atualização foi a atualização de Xangai. Talvez, não sei se já teve outra, mas a mais recente que eu me lembre é a atualização de Xangai. Então, se você está escrevendo um smart contract para a rede, para a mainnet, é bom você utilizar uma versão mais atual da rede, que no caso é o cliente com o upgrade de Xangai do Ethereum. Bem, tem um suporte ativo, uma comunidade forte. Então, assim, realmente o Hard Hat ele tem muitas coisas interessantes aí para o desenvolvimento de smart contracts. E aqui um comparativo entre os elementos aqui. Facilidade para o iniciante, o Remix é ideal. Então, quando você começa, geralmente nos cursos eles iniciam você no Remix, aí depois você fica, por que eu vou ter que aprender outra ferramenta? Aconteceu comigo. Já que o Remix faz tudo. Aí depois, quando você vê só a questão de testes unitários, que não era trivial, eu acho que na época não tinha integração com o Chai, não, a gente tinha que fazer um por um. Quando você está fazendo um por um e tal, você não sente, mas quando você se depara com a necessidade que você precisa de uma bateria de testes, aí muda de figura. Então, mas de qualquer forma, é muito bom para iniciantes e assim, é bem robusto. O Remix é muito robusto. Então aqui ele tem essas dificuldades, ele não é escalável para projetos reais, integração com pipelines, testes avançados também ele não é bom, apesar da gente ver que ele tem um Chai lá integrado já, né? O Ganache também era fácil para iniciantes, não tinha nenhum desses. Truffle, ele tinha alguns problemas, algumas dificuldades. O Hard Hat, ele não é trivial, mas para quem já, começa a trabalhar nos ambientes de desenvolvimento webs, vai ter que aprender vários outros, e quando pegar o Hard Hat também já vai ver que é muito similar a vários outros pacotes do Node que nós trabalhamos, então, e TypeScript, então não vai ter muita dificuldade. Então isso aqui para iniciantes que nunca viram programação web, por exemplo, talvez ele seja complexo. Mas para quem está trabalhando
no mundo web ali com as ferramentas do VS Code, Node.js, o Git, TypeScript, então já não é assim lá tão complexo, não é nem um pouco complexo na verdade. É escalável para projetos reais, tem integração com pipelines e testes avançados. Bem, então, senhores, essa aula um overview do, do que nós temos aqui no ecossistema da EVM. Então, tenha em mente que a EVM ela é uma arquitetura e que tem várias blockchains que utilizam a mesma arquitetura, e uma das facilidades é que o código que nós fazemos para o Ethereum ele roda em qualquer blockchain que tenha arquitetura EVM. Então, isso aí é uma das grandes facilidades. Aqui o contrato eu coloquei aqui nesse tom bem mais claro, que a gente não vai explorar isso agora. Isso aqui nós vamos deixar para a próxima aula, onde nós já vamos trabalhar direto no hard hat. E então, ficamos por aqui nesta aula de overview para o início do desenvolvimento de smart contracts em Ethereum com o hard hat. Senhores, fiquem com Deus e até a próxima.